te somos gratos, Senhor. Porque foi você, Pai, que pintou a nossa vida, Senhor. Pai, você a coloriu com cores fortes e vivas, Senhor. Porque nós sabemos que tudo você já determinou para nós. E os teus planos são de paz e não são de mal, Senhor. Para nos dar um futuro e uma esperança. Para nos dar aquilo que nós desejamos, Senhor. De fato, nós sabemos que esse caminho é certo. Um caminho de vitória em ti, Senhor. Porque foi assim que você nos projetou. Para que em Cristo, Senhor, nós fôssemos mais do que vencedores, Pai. E nós te agradecemos, Senhor, porque sabemos que você é o autor e você é o consumador da nossa fé. E é nessa fé que nós estamos firmados e fortalecidos, porque nós conhecemos a quem nós pertencemos, Pai. Obrigada, Senhor, pela unção de ensino nessa noite. Obrigada, Pai, porque você é o nosso mestre por excelência. Obrigada pelo teu Espírito nos guiando. Pelo teu Espírito, Senhor, nos dando discernimento do caminho ao que nós devemos seguir. Te agradecemos, Senhor, por tão grande bondade, Pai, pela tua fidelidade, Senhor. Te agradecemos porque você nos encontra no lugar em que nós estamos. E você vem, nos toma pela mão e nos diz: não temas. Não temas porque eu estou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. O eu sou, o grande eu sou. Ele é o teu Deus. Aleluia. Ele te toma pela mão. Não há o que temer. Aleluia, não há o que temer. Tu és o autor. Tu és o autor, aquele que pintou com perfeição a vida. Tu és o Senhor, aquele que me amou e é o meu. Nossa vida é para o teu louvor, Pai. Nós iremos frutificar nesta terra, Senhor. Aleluia. Nós seremos referencial tudo. Minha vida é pra teu louvor. Aleluia, aleluia. Amém, queridos, obrigada. Aleluia. Queridos, você pode sentar. Amém. Aleluia. Grande é a unção que está nesse lugar, amém. Aleluia, obrigada, Senhor. Então, boa noite, graça e paz da parte do Senhor Jesus. Amém. Esse é um dia que o Senhor preparou para nós. E Ele tem uma palavra para a gente nessa noite. Eu louvo ao Senhor porque Ele realmente, queridos, Ele alcança a nossa necessidade. Ele supre cada uma das nossas necessidades. Porque Ele é um Deus bom, Ele é um Deus provedor. E Ele te mostra o caminho que você tem que andar, Ele te mostra as coisas que você tem que escolher. Porque acima de tudo, Ele habita dentro de você. Esse poder que nós chamamos de Deus e que é o nosso Pai, habita dentro de nós. Amém? E eu queria falar um pouco essa noite sobre fruto. Eu achei interessante porque eu pensei que eu ia falar aqui, como ser guiado pelo Espírito. Eu tenho estudado muito sobre isso nesses dias e eu estava toda feliz, né? Porque estudando muito, você tem muito conteúdo
E Deus disse, não, você vai falar sobre fruto. Mas é porque a gente sabe que uma coisa é a outra. Amém? Porque nós só produzimos daquilo ao qual nós somos nascidos. Nós só geramos aquilo que está à nossa natureza, queridos. E é sobre isso que eu quero falar com você essa noite, sobre fruto. E eu tenho uma pergunta para te fazer. O que é que você tem produzido? O que você tem produzido? Quais são as sementes que você tem lançado? O que é que você tem feito? Nós aqui cantamos alguns louvores ao Senhor e nós dizemos que nós somos dele, nós vivemos para ele, nós somos servos. E a gente costuma dizer que a gente vai fazer o que ele mandar a gente fazer, que a gente vai para onde ele mandar a gente ir. E chega momentos onde Deus começa a pedir coisas pequenas e você começa a não fazer aquilo que ele pede. Você começa a não ir para onde ele diz que você vá. E simplesmente você começa a negar e você não percebe, porque você pensa que é tudo muito natural. Mas o natural para Deus é o sobrenatural. E o sobrenatural tem que ser natural para nós. Amém? Aleluia. Eu queria que nós abríssemos a palavra em João 15. João 15, a partir do versículo 1. Eu sei que Deus vai falar profundamente contigo, porque Ele falou comigo. E Ele é o mesmo. Amém? E o bom da gente ministrar aqui, que a diferença é que o primeiro quem ouve somos nós. E eu fui profundamente abençoada com o que o Senhor compartilhou comigo. Amém? E eu vou passar isso para você hoje à noite, em nome de Jesus. Então, vamos ler. Eu sou a videira verdadeira. Isso aqui é Jesus falando, queridos. E meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. E todo que dá fruto, ele limpa para que produza mais fruto. Vós, que somos nós, já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir de si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito frutos. E assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e no seu amor eu permaneço. Vamos dar uma paradinha aqui. Aleluia. Queridos, Jesus, ele é a videira e nós somos os ramos. Se o ramo não tiver enxertado na videira, ele não produz fruto. O que é que isso quer dizer? Que eu e você sozinhos nada podemos fazer. Porque a vida tem que vir da fonte. Se não há fonte, não há vida. Se um ramo é lançado de uma árvore, ele vai secar e ele vai morrer. Mas quando você está na árvore, quando você está enxertado na videira, você se torna forte e poderoso. Por quê? Porque Jesus diz assim: se você permanecer em mim, no 7, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Só que alguns pensam aqui, diz assim: eu vou pedir o que eu quiser e vai ser feito. Eu vou pedir um carro, vou pedir uma casa, vou pedir. Só que esse pedido, Jesus está falando, e aqui no 8 ele diz: nisso é glorificado o meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos.
Querido, há um poder disponível em Jesus. Para quê? Para que a gente dê fruto. Para quê? Para que a gente seja discípulo. Amém? O que é um discípulo? Eu vou ler uma definição, eu gosto muito de definições. Porque fica tudo muito claro na cabeça da gente. Amém? Então, o que é um fruto? Fruto é uma manifestação visível de um poder invisível que age por dentro. O que é um fruto? É a manifestação do poder de Deus e daquilo que Ele pode fazer através de você. E nisso é glorificado o Pai, em que você vá e produza fruto. Amém? Isso que o que Rielma está fazendo é produzir fruto. E ali Deus vai ordenar bênçãos e vai haver milagres. Por quê? Porque nisso é glorificado o Pai, em que a gente vá e a gente dê fruto. Então, para nós frutificarmos, é preciso, como eu já falei, permanecer na videira. Por quê? Aqui, vamos dar uma lidinha de novo no João 15, 5. Eu sou a videira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, nós temos que crer e saber que a gente pode porque é nele, não é na gente. E o que é um discípulo? É aquele que segue o outro em suas ideias, atitudes, posições ideológicas e determinações existenciais. Resumindo, discípulo é aquele que faz tudo o que o seu mestre deseja e crê em tudo o que o seu mestre diz e almeja ser igual a ele. Então, não vale você dizer que é discípulo de Jesus se você não faz o que ele fez. Discípulo é uma pessoa que é igual a outra. E tem um exemplo, você sabe aqueles homens bombas, aqueles terroristas, são discípulos de alguém. Infelizmente, eles morrem, perdem a vida e matam muitos de uma ideologia. Amém? Amém. Aleluia. A ideologia é errada, mas a vontade de ser igual ao seu mestre é verdadeira. Então, claro que Jesus nunca vai pedir para você fazer nada errado. Nunca. Porque Ele é a verdade, Ele é a vida. Nele não há erro nenhum. Mas a gente tem que desejar ser e fazer tudo o que Ele fez com a mesma natureza de coração que aqueles homens loucos têm coragem de fazer. Porque o sentimento é verdadeiro, o objetivo é que é errado. Porque discípulo é isso. É você fazer e você ser igual. Você querer ser exatamente aquilo como mestre. Tem uma brincadeira de criança, não sei se vocês conhecem, faz assim algum tempo, que era assim, vou fazer tudo que seu mestre mandar. Não é assim? Ei, seu mestre mandou você fazer assim, 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 assim. Aí você corria e fazia. E mandou você fazer assim, assim, assim. Você ia e fazia. Querido, isso é uma brincadeira de criança, mas com nós e o Senhor é a mesma coisa. E é muito interessante quando alguém quer ser discípulo de verdade, se torna exatamente, esse é um exemplo bíblico, como Elias e Eliseu. Quem era Elias? Era um grande profeta de Deus e tinha um menino que começou a seguir Elias. Por que ele seguiu Elias? Porque ele, dentro do coração dele, ele dizia, eu quero ser igual a esse cara. Ele é demais. E para onde Elias ia, Eliseu ia atrás. Para onde Elias ia, Eliseu estava junto. E chegou um dia que Elias perguntou a Eliseu, ei, o que é que você quer da vida? E ele, assim, muito básico, né? Ele disse, não, eu só quero somente a porção dobrada do seu espírito. Você tem noção, ele achava que o cara era muito poderoso e ele queria o dobro daquela unção. Por quê? Porque ele tinha sabedoria. E Elias disse, não, tu tranquilo, no dia que você me ver sendo arrebatado, eu subindo, você vai receber. E ele sabia o que queria, ele permaneceu junto de Elias, até que chegou um dia que ele recebeu essa porção dobrada. Queridos, eu quero dizer que essa porção dobrada já habita dentro de mim, dentro de você, que é o próprio Espírito de Deus, que nos habilita e nos capacita a fazer qualquer coisa, porque não precisa da minha força, não precisa do poder do meu braço,
não precisa da minha inteligência, não precisa da minha habilidade, porque Ele em mim é o que me faz ser capaz de produzir para Ele. Então não precisa a gente ter medo, porque quando Deus lhe chama para alguma coisa, a primeira coisa que pensa é como Gideão. Ei, mas eu não tenho condição não, olha, eu sou a menor tribo de Israel, não tenho nem condição. Ei, mas eu não posso não, porque é como se fosse pouco, eu sou a menor tribo da minha casa, eu ainda sou o menor. Um complexo de inferioridade que não permitia que Gideão se visse como ele era. Mas o que foi que Deus mandou o anjo dizer para ele? Ei, homem valente. Onde só havia covardia, Deus enxergou ali dentro profundamente que era um homem valente. Ele só não sabia disso. Então, essa condição dentro de você, que lhe dá condição de produzir, ainda que você não veja, já está dentro. E porque ela está dentro, você é capaz de ser e de fazer tudo que o seu mestre mandar. E quando eu era mais jovem, eu dizia, Senhor, eu faço tudo, eis-me aqui, Senhor. E tinha música assim, eis-me aqui, envia-me a mim. Aí eu pensava, mande tudo, só não me mande para a África. E eu tinha um medo tão grande de ir para a África, tão grande, porque na época que eu me converti, a minha igreja fazia muitas conferências missionárias. E ela mostrava tanta coisa ruim da África que eu dizia, meu Deus, para lá eu não queria ir, mas eu te amo, Senhor. Mas eu sei que você sabe que eu lhe amo, mas não me mande para a África, não. Mas quando a gente desenvolve um conhecimento de quem Deus é, do que Ele pode, e de que está no centro da vontade dele, é o melhor lugar do mundo, você fecha o olho e diz, Pai, eu vou até para a África. Porque eu sei, Senhor, que se a tua vontade for a África para a minha vida, lá vai ser o melhor lugar da terra. Lá é o melhor lugar do mundo. Porque onde é o melhor lugar do mundo? Aonde você frutifica. O melhor lugar do mundo é onde você dá fruto. E frutos para toda a eternidade. Porque isso aqui vai passar. O mundo vai passar e tudo que nele há. Sabe o que é que vai restar? A eternidade, queridos. E os nossos frutos, eles têm que ser tão permanentes, como diz aqui na palavra, que ele chega até lá. Porque se ficar aqui, vai ser queimado pelo fogo. Mas frutos eternos, eles vão clamar pela vida inteira. Ele vai chegar lá no milênio, depois do milênio, e em toda a eternidade. E vai ficar, aleluia, aleluia, mil louvores a Deus, porque nós fomos criados só para glorificar a Deus. Amém? Então, esse poder habita dentro de você. E o que é interessante é que quem ama, obedece. Quem obedece, frutifica. E o resultado disso, alegria completa. Dá uma lidinha aqui no João 15:11. Tenho-vos dito estas coisas para que o meu gozo esteja em vocês e o vosso gozo seja completo. Eu gosto de uma versão que diz assim, que eu tenho-vos dito isso para que a minha alegria esteja em vocês e que essa alegria seja completa. O que é uma alegria completa? É aquilo que você não tem falta de nada. É uma plenitude de alegria, que é o que a gente busca. Qual é o grande problema de hoje, queridos? Da nossa geração? A insatisfação. Por quê? Quanto mais eu tenho, mais eu quero. Não é assim? Então, você compra um carro hoje, amanhã ele novo, amanhã ele não é mais novo. Ele é um carro velho. Você quer outro carro novo. Você compra um celular de última geração, ele é de última geração hoje. Amanhã ou na próxima semana já tem um mais novo do que o seu. Então, uma criança compra um jogo de última geração, que é hoje. Amanhã ele já tem outro. E aí o diabo encontrou um ponto de insatisfação. Você nunca vai ter o que você precisa, porque sempre você vai precisar de mais. E sempre vai precisar de mais. E por que ele faz isso? Para que essa insatisfação esteja dentro de você e você pense que, não, mas no dia que eu tiver isso, eu vou ser feliz. Ou, no dia que eu tiver aquilo, eu vou ser feliz. Mas a alegria completa, ela está no fruto. Ela está em frutificar. Por quê? Porque Jesus disse, ele disse, olha, sabe por que eu tenho dito isso tudinho? Somente para que a sua alegria seja completa. Ele não queria que a gente frutificasse porque ele precisa que a gente faça alguma coisa, porque de fato ele não precisa de nada. A Bíblia diz que ele é
o Senhor. Ele era, Ele é, e Ele vai ser sempre eternamente. Então, quem é eternamente não precisa de mim e de você para fazer ou para ser, porque a essência dele é o que é. Só que quando você faz o que Ele manda, a sua alegria é plena. Há uma satisfação de alegria. E o diabo nos engana. Sabe o que é que ele faz? Ele faz com que a gente fique correndo atrás do vento. O que é correr atrás do vento? É você correr atrás de coisas passageiras que é hoje e amanhã não é mais. Então, eu estou muito ocupada estudando para o Enem, para quem é adolescente. Estuda e passa. Mas aí entra na faculdade. Mas eu estou muito ocupada porque eu tenho que terminar essa faculdade, porque eu sou um profissional. Para eu ser um profissional. Aí você chega e você fica assim, não, mas no dia que eu tiver mais tempo, quando eu for mais velho, quando eu isso, quando eu aquilo, eu vou fazer alguma coisa para o Senhor. Enquanto fazer, querido, não é só serviço. Não é só você que é importante, eu não estou dizendo que não é. Mas não é só você estar envolvido em obras. Porque frutificar é muito mais do que fazer. Frutificar é você ser a essência do que Jesus é, porque você está na videira. Quando você a sua vida é uma pregação e ela passa a falar do que Deus é, porque nisso é glorificado o Pai. Quando a sua vida produz a ponto de glorificar a Deus, o próprio Deus é glorificado. E isso é servir. Amém? A nossa vida tem que refletir para a glória de Deus. Tudo que você faça tem que ser para refletir a glória de Deus. Porque é uma missão que Ele te deu. Vá e dê muito fruto. Então, quando a gente entende que essa felicidade não é um fim, ela não é um objeto concreto, ela é um caminho em obediência, a gente entende que ser feliz é você ter uma vida frutífera. Ser feliz é você produzir em Deus. Então, a minha consciência do que é felicidade muda. Não é eu vou me casar e eu vou ser feliz. Não. Eu vou passar para a medicina e vou ser feliz. Não. Porque não é o fazer. Ser feliz, felicidade não é um conceito de uma coisa que você tem. Felicidade é uma consequência de uma vida na videira que produz. Amém? Simplesmente isso. E eu assisti um filme hoje que meu marido insistiu demais. Ele disse, você tem que assistir, você tem que assistir. Olha, o filme é bom. Você vai precisar dele na sua pregação. E eu estava estudando sentada e dizia, oh, meu Deus, eu não quero assistir um filme. Mas ele disse, olha, mas esse filme é muito bom, você precisa ver. E assim a gente tem que ceder, né? Eu disse, tá, amor, vamos assistir seu filme que é tão bom. E o filme eu já tinha assistido há anos atrás, eu sabia que era bom, mas eu lembrava de um detalhe do filme que era ruim, um detalhe. E por conta do detalhe eu dizia, o filme não é bom. Ele lembrava do filme todinho, mas não lembrava do detalhe que eu lembrava. E ele fazia, o filme é muito bom, e por conta de um detalhe, eu dizia, o filme não é bom. Mas eu esqueci, né? Eu digo, não, então eu acho que eu me equivoquei, deve ser outro filme. O nome do filme é A Corrente do Bem. Então já começa uma coisa extremamente interessante. O que é essa corrente do bem? Um professor falou para uma criança na sala de aula para que ela tivesse alguma grande ideia, quem gosta de ter essas ideias é minha filha, para mudar o mundo. Então, tem uma grande ideia para mudar o mundo. Imagine isso numa sala de criança de 11 anos. Criança é muito criativa, né? E tinha muitas ideias mirabolantes. Só que ele não contava que dentro dessa sala de aula tinha uma criança diferente. E que ela começou a gastar tempo pensando o que era que ela podia fazer para mudar o mundo. E ela chegou com a grande ideia dela. Ela disse, sabe o que é que eu vou fazer para mudar o mundo? Eu vou fazer o bem a 3 pessoas. E essas 3 pessoas, cada uma delas tem que fazer o bem a mais 3 pessoas. E depois essas 9 pessoas têm que fazer o bem a mais 3. E lá vai 9, 27, e aí vai multiplicando por 3. Só que no coração infantil dela, ela não contava que algumas pessoas não são fiéis. E foi o que o professor e todo mundo perguntou assim, mas você tem que entender quem lhe garante que as pessoas vão fazer, porque o adulto ele já sabe, por isso que a Bíblia manda a gente ser como criança, porque no coração de criança há pureza.
No coração de criança há uma fé inabalável, porque ela acredita no outro. Porque o coração dela ainda não foi corrompido pelo mundo. Até que um dia ela cresce. E ela passa a desacreditar. Não é assim? Mas, enfim, essa criança começou a colocar. E começou a não dar certo. No início, todo mundo que ela ajudava não ia aonde ele queria que fosse. Para resumir a história, ele conseguiu fazer com que essa corrente se estendesse. Ele era de Las Vegas e já estava em Los Angeles e já estava não sei aonde e se expandiu a ponto de que um jornalista foi atrás de saber onde começou. Por quê? Porque alguém chegou para ele e deu um carro novo. E ele não entendeu. Ele disse, como é que você vai me dar seu carro? Você não pode me dar seu carro, a não ser que você tenha algum interesse nisso. Eu não tenho nada que eu possa lhe dar. E o cara disse, você vai ter que fazer o bem a mais 3 pessoas. Só que é muito fácil, não é? Você precisa de uma coisa, eu supro você no que você precisa e digo, não, você só tem que fazer o bem a 3 pessoas. E interessante como isso ficou na minha cabeça. Eu precisava assistir esse filme. Por quê? Queridos, fazer o bem é uma coisa tão difícil que quando alguém diz, você diz, isso pode ser filme, não é filme. Infelizmente é a vida real. Porque a arte imita a vida. E é tão difícil você fazer um bem gratuitamente que você pensa, não, mas tem que ter alguma coisa difícil para eu fazer por trás, porque eu não posso ganhar isso de graça. Você pode ganhar de graça. Por quê? Porque a gente colhe o que a gente planta. É simplesmente isso. É uma lei de plantar e colher. Mas como muitas vezes a gente está tão ocupado nesse meio de mundo que você não tem tempo, então, se eu não posso fazer pelo outro, como é que o outro vai poder fazer por mim? Então, a gente precisa ter uma corrente do bem. Aonde eu faço, por quê? Porque eu tenho que frutificar. A intenção daquela criança era simplesmente fazer o bem. Agora, tem uma coisa que foi para mim a parte mais interessante. Ele disse assim, olha, agora não pode ser uma coisa fácil. Não pode ser uma coisa fácil. Uma coisa fácil qualquer um pode fazer. Então, o que foi que ele fez? Uma das coisas, ele fez um professor que tinha um problema, um trauma terrível, encontrou uma mulher, se apaixonou por ela. E aí a mulher, a mãe, que já foi e já fez as pazes com a mãe, que ela era incapaz de perdoar de uma vida inteira. E perdão não é uma coisa fácil. Então, aí a corrente foi. E aquilo ficou, não pode ser uma coisa fácil. E eu lembrei de Davi, quando ele disse assim, eu não vou oferecer holocaustos ao meu Deus que não me custem nada. Querido, sabe o que é que a gente tem de mais importante e de mais valioso? É a nossa própria vida. Então, muitas pessoas estão dando coisas, estão dando dinheiro, porque é fácil. Dar o que você tem é muito fácil. Mas se doar a alguém é uma coisa que exige esforço. Eu parar para ouvir uma conversa que não me interessa, que não me diz respeito, no momento que eu estou bem ocupada fazendo uma coisa e eu tenho que parar. Aconteceu comigo ontem, eu estava estudando para ministrar e uma amiga disse, eu preciso falar com você, eu estou desesperada. Primeiro impulso foi o quê? Eu estou ocupada, me ligue depois. Só que eu quero dizer, queridos, que angústia e desespero não esperam. Não é uma coisa que dá para amanhã. Tem que ser resolvido hoje. E eu disse assim, eu digo, olha, eu estou estudando, eu tenho alguns minutos. Por quê? Para resumir, né? Porque a gente gosta de conversar demais. E eu sei que uma palavra que eu dei foi alívio para ela naquele momento. Foi fácil? Foi não, me custou, porque eu estava ocupada. E quando você está estudando que você vem no raciocínio, você não quer parar. Quando você está ocupado fazendo alguma coisa no trabalho, você não quer parar. Mas frutificar, algumas vezes, exige esforço. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? É você se levantar, como Rielma faz, e vai num lugar onde ela tinha outra coisa importante para fazer, exige esforço. Por que é que eu estou falando em Rielma? Porque esse é um projeto nosso, da nossa igreja. Vocês estão entendendo? Então, o mínimo que eu e você pode fazer é orar por isso, é o mínimo. Só que é muito mais difícil do que dar o dinheiro, né? Assim, eu dou o dinheiro e me livro da responsabilidade. Mas algumas pessoas são chamadas para ir.
E é isso que você tem que discernir. Não é a igreja inteira que vai fazer isso, porque Deus não chama todo mundo para a mesma coisa. Mas existe alguém que está sentado e que Deus te chamou para ir. Então não fica sentado, querido, faz o esforço, se levanta e vai. Porque nós não vamos oferecer ao Senhor coisas que não signifiquem nada. Porque Ele nos quer completamente, Ele quer a nossa vida. Se você é dele, você vai fazer o que Ele pedir. E eu quero dizer que algumas coisas é penoso para a gente. Então, eu não vou estar aqui pregando um evangelho fácil e barato, porque não é. Sabe por que não é? Porque ele custou preço de sangue. Não é uma coisa barata. A sua vida custou sangue. Então, algumas vezes, vai existir coisas que têm um peso, mas não é peso porque Jesus já levou todo o peso, porque o jugo dele é leve. A Bíblia diz isso, mas existem escolhas difíceis. E é nessa hora que você tem que dizer, eu vou fazer tudo o que meu mestre mandar, eu vou. Porque isso é ser discípulo, isso é frutificar, são as sementes que você precisa para amanhã. O que você está fazendo hoje, pode ter certeza, você vai colher amanhã. Mas também não é a colheita que vai ser seu estímulo. Você tem que se doar porque você ama. Porque isso é um resultado de amor. Amém? Eu queria que você abrisse lá em Jeremias 17. Aleluia, Deus é bom. Aleluia. Jeremias 17, 7 e 8. E interessante, queridos, que algumas pessoas são politicamente corretas. É uma expressão que você conhece, né? Amém. E existem alguns cristãos que querem ser politicamente espiritual. É aquela espiritualidade política. Vocês estão entendendo? Que, assim, no visível eu faço tudo que é muito espiritual para aparentar, infelizmente, porque a hipocrisia existe, né? E eu vou contar uma coisinha rapidinha que eu lembrei e que a gente tem que ter cuidado, porque eu falei em você se doar, eu falei em você algumas vezes se esforçar. Eu passei já por um divórcio. E é a coisa mais difícil que alguém pode passar. E eu era da igreja, eu era crente. E, infelizmente, chegou um dia que a Bíblia diz que a tempestade vai chegar na casa que está sobre a rocha e na que está sobre a areia, mas a que está firmada não cai. Mas no momento de tempestade, eu encontrei muitos irmãos politicamente corretos espiritualmente. E eles eram incapazes de me dar o ombro. Por quê? Porque tinham uma pregação bíblica para me dizer, quando naquele momento a única coisa que eu precisava era de um ombro para chorar. Por que é que eu estou dizendo isso a você? Não é fácil se expor no púlpito. Mas eu quero dizer que se Deus não tivesse levantado pessoas para me acolher e me dar o ombro, hoje eu não estaria aqui. Se Deus não tivesse usado pessoas para me ouvir e dizer assim, olha, porque foram pessoas novas convertidas, porque elas não estavam ainda com a parte da palavra religiosa. Era uma amiga, ela chegava e dizia assim, mulher, eu queria ter uma pregação bem bonita para te dizer, mas eu não tenho, a única coisa que eu posso fazer é chorar com você. E a Bíblia diz que a gente tem que chorar com os que choram. E que a gente vai se alegrar com os que se alegram. Mas existem alguns momentos, queridos, onde as pessoas precisam simplesmente que você chore junto. Não que você chegue com uma grande pregação, porque a pregação naquele momento vai ser a sua vida e o seu ombro. E isso vai dizer muito mais do que qualquer palavra que você tenha para falar. Você diz aqui, ó, estou aqui, eu não tenho o que dizer não. Mas o seu abraço vai falar por você. A sua pregação é uma atitude de amor. Então, cuidado para às vezes você não querer ser tão espiritual, criar uma pregação tão bonita que no lugar de levantar vai fazer aquela pessoa cair. Amém? Por quê? Porque dar fruto é isso também. É você fazer naquela hora o que a pessoa precisa. E dentro de você tem o Espírito Santo para discernir o que é. Algumas vezes a pessoa precisa de uma exortação da palavra. E você vai exortar. Mas existe outras vezes que ela só precisa do consolo do Espírito.
Então, o Espírito Santo está dentro de mim, dentro de você, para discernir o que fazer e agir de acordo com o que aquela situação precisa. Amém? Isso é frutificar também. Amém? Então, Jeremias 17, no versículo 7 e 8, diz assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Tem uma versão que diz assim: Bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. O que significa isso? Mais que feliz é o homem que confia no Senhor. É uma felicidade que vai além dessa felicidade fabricada. Ele é bem-aventurado, ele é mais que feliz, ele é bendito. E o que é que acontece? Independente do tempo e da estação, ele está numa seca horrível, mas as folhas estão verdes. Ele está numa recessão terrível, mas há suprimento. Ele está num período de crise onde todo mundo está mal, mas ele é bendito, ele é bem-aventurado. Por quê? Porque ele está na fonte que alimenta, que dá seiva e ele consegue frutificar. Essa é a minha posição e a sua. Bem-aventurado, mais que feliz. Tudo que esse homem faz, ele prospera. Já diz, é a mesma coisa que diz no Salmo 1. Tudo que você faz, aonde você bota a mão, prospera. Por quê? Porque você está naquele que lhe dá vida. E aonde há vida, a vida tem que produzir vida. Vida só vai produzir vida. Aleluia. Então, querido, nós temos uma missão. Nós precisamos frutificar. Então, para a gente frutificar, a gente tem que parar de olhar para a gente mesmo. A gente tem que olhar sempre para o outro. Porque foi a comissão de Jesus: olha, você vá e você produza. Mateus 7,15. Vamos lá, nós estamos estudando, amém? Mateus 7,15. É muito interessante, né? Nós sabemos que aqui é um manual que existe suprimento para o que você precisar. Amém? E quando você está nele, você é próspero e você é frutífero. E o que é que diz aqui Mateus? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz frutos bons, porém, a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir bons frutos. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Então, nós vimos aqui em Jeremias que a nossa vida é comparada com uma árvore plantada a ribeiros de águas. Agora, a árvore, ela é conhecida pelo fruto que ela dá. Se ela produz bom fruto, ela é uma árvore boa. Se ela produz maus frutos, ela é uma árvore má. Então, o que nós temos produzido? Quais os frutos que nós temos gerado? O que é que a gente tem feito? Muito interessante é quando Jesus falou sobre a figueira. Vocês devem conhecer, eu vou dar só a referência. Cadê o da figueira? É lá em Mateus 21, 18 a 20. Não precisa abrir. Amém? Porque a gente fala que a árvore má produz bons frutos. Um pé de mangueira, ele vai produzir manga. Não é assim? E discípulo vai produzir amor. A sua natureza, ela vai produzir amor. Assim como uma mangueira não pode produzir jaca, você não pode produzir outra coisa. Porque discípulo só produz aquilo que é a natureza dele.
E a nossa natureza é amor. E interessante que Jesus, voltando para a história da figueira, quando ele viu a figueira, eu não entendia isso de jeito nenhum, porque eu achava até uma certa injustiça, né? Ele vai passando por um pé de figueira, aí vê que tem folha e vai amaldiçoa, porque ela não tinha fruto. E eu não entendia porque a Bíblia diz que não era tempo para ela produzir figo. Aí eu pensava, isso é bem novinho, eu dizia, mas meu Deus do céu, se não era tempo, Jesus sabia que não era tempo. Como ele queria comer figo se não era tempo de figo? Acontece, queridos, que aquela figueira ela estava cheia de folhas. E uma figueira só tem folha quando ela tem fruto. Se ela não tinha fruto, não era para ela ter folha. O que é que isso nos mostra? Sabe aquelas pessoas que de longe é toda frondosa, cheia de folha, e você chega perto e ela não tem nada, só tem espinho, uma propaganda enganosa. E sabe o que é que Jesus faz? Diz que ele lança e corta no fogo, ou seja, ele amaldiçoa. Por quê? Você tem que produzir aquilo que é a sua natureza. Não tem como. Então, aquela figueira, simplesmente ela mentiu para Jesus. Ela disse, eu estou aqui cheia de fruto. Quando ele chegou para saciar a fome, não tinha, só tinha folha. E o que foi que ele disse? Olha, já que você não produz aquilo que é para você produzir, então não coma mais ninguém fruto de você. Ou seja, se a sua natureza, que era para produzir uva, está produzindo só abrolho, é melhor que não produza nada. Porque se não for para sair de você alguma coisa boa, querido, então é melhor que não saia nada. Porque a nossa natureza tem que produzir amor. Se você só produz ódio, você está fora. Se você só produz intolerância, você está fora. Se você só produz fruto de injustiça, você está fora. Porque a natureza é compatível com aquilo que ela vai produzir. Amém? Não sou eu que estou dizendo, não. Diz, é muito duro, não sou eu que sou dura, não. Diz aqui, toda árvore que não produz fruto é cortada e é lançada fora. Eu queria ter uma coisa mais bonita para dizer, não, a gente dá um jeito. Não tem jeito, querido. O jeito é você se alinhar com a sua natureza e produzir aquilo que você precisa. E não tem como você dizer, eu não posso, pode. Por quê? Porque é a natureza. Não tem como um pé de caju colocar manga. Ele não pode. Mas dentro dele está uma vida produzindo caju. Então ele tem que produzir. Ele não vai dizer, não quero produzir mais caju, não, quero produzir manga. Dá. Então você vai produzir aquilo exatamente que você foi chamado. Então vamos voltar lá em João 15. Aleluia. Aleluia. João 15. Estou terminando, viu, cachorro? Aleluia. João 15, que é o nosso texto. Amém? E vamos para o 12. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho dado a conhecer. Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros, e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, ele vos conceda. Isso vos mando, que vos ameis uns aos outros. Querido, você percebe como está ligado o fruto e o amor? Ele fala a mesma coisa. Olha, o que é que eu tenho vos dito? Isso tudo que eu tenho dito a você é para que você vá e frutifique. Aí o que é que ele diz aqui no 12? O meu mandamento é esse, que você ame uns aos outros. E mais embaixo ele diz, olhe, o que foi que eu chamei você para fazer? Para que você vá e dê fruto. E o vosso fruto seja permanente. E é por isso que você não é chamado de servo. Porque o servo não conhece o coração do Senhor. Você é chamado de amigo.
Você é chamado de filho. Porque é para os amigos que a gente revela coisas íntimas. Não é assim? Uma pessoa que a gente diz, olha, fulano é meu amigo. Não estou falando de conhecido, não estou falando de colega. Quando a gente usa a palavra amigo, é alguém que você tem confiança para revelar coisas íntimas. Porque senão você chamava de colega. Jesus nos chamou de amigos. Por quê? Porque tudo que o Pai revelou para ele, ele nos revelou. Você tem conhecimento do que o Pai quer. Por quê? Porque Jesus é seu amigo e ele já lhe contou exatamente tudo. Não tem nem como você dizer, eu não sei. Você só não sabe se você não quiser. Você só não sabe se não desenvolver uma comunhão com esse amigo. Porque ele já tem revelado. Amém? Então, quando eu frutifico, o que é que eu frutifico? Amor, porque não tem como frutificar outra coisa. E nisso é o Pai glorificado de novo. Vai dizer aqui o quê? E tudo quando pedirdes em meu nome, eu vou conceder. Porque nisso é o Pai glorificado. Mas quando ele vai te dar o que você precisa, ele vai te dar o que deseja, porque a Bíblia também diz. Mas quando ele está falando aqui que tudo, ele está falando nessa condição e nessa capacitação para você frutificar. Ou seja, não existe nada que você não possa fazer. Não existe nada que você não possa gerar, a não ser a vida de Deus que já está dentro de você. Amém? Então, para a gente encerrar, vamos lá em Gálatas 5:22. Gálatas 5:22. Então, queridos, uma coisa que eu quero nos exortar é para que a gente seja autêntico, para que você aparente exatamente aquilo que você é. E o que é que você é? Discípulo. Então você tem que ser igual a Jesus. Você tem que produzir aquilo que ele produziu. Você tem que fazer aquilo que ele fez. Você tem que ser igual a ele. Você tem que pensar como ele. Então não seja aquela propaganda enganosa da figueira. Não deixe que as pessoas vejam folhas em você e quando chega em busca de alimento, só tenha folha. Você sempre tem que ter uma palavra que sirva de alimento. Você sempre tem que ter algo que possa acrescentar a outras pessoas. Porque essa é isso que está dentro de você. É essa que é a sua natureza. E o que é que diz Gálatas aqui? Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. E contra estas coisas não há lei. A nossa lei, a lei que rege a nossa vida é o amor. Contra isso não há lei. O amor é a sua essência. O amor é a sua natureza. Por quê? Porque Deus é amor. Deus não tem amor. Você não tem amor. Você tem que ser amor. Porque nós somos da mesma natureza de Deus. Quando nascemos de novo, Ele colocou a natureza dele dentro de nós. Então você também é. Então você tem que frutificar esse amor. E esse amor, quando é que eu vejo esse amor? É quando eu sou longânimo. É quando eu sou benigno. É quando eu sou fiel. É quando eu tenho domínio próprio. Quando eu quero dizer bem muita coisa e ficar calada. Aí você está manifestando o fruto. Então, isso aqui, querido, não é difícil. Por quê? Porque Jesus disse que quem está na videira é isso que vai fazer. A vida vai passar automaticamente por dentro de você. Uma árvore, ela não faz força para produzir um fruto. O fruto simplesmente nasce. Não é um grande esforço que fica, ai, que coisa, eu vou produzir uma manga. Não. Na casa dos meus pais tem um pé de manga e é a coisa mais linda. Como diz a palavra, no tempo próprio começa a sair os frutos. E aquele fruto vai crescendo e vai amadurecendo naturalmente, sem esforço. Por quê? Porque a natureza dela é produzir aquilo. Então não pensa que vai ser com esforço. Não pensa que vai exigir. O esforço que a gente tem que fazer, que é aquilo que eu falei, é nas escolhas de quando a gente tem que produzir algo que a nossa vontade não dá para fazer. Mas quando eu ando em amor, isso nem é esforço. Porque um coração que ama, ele gera vida sem precisar de esforço.
Um coração que ama, ele vai suprir o faminto sem precisar de esforço. Um coração que ama, ele vai vestir um nu sem precisar de esforço. É só uma consequência. É aquilo por onde você passa, você vai fazendo bem. Por quê? Porque é a sua natureza. Entendeu? A corrente do bem do filme, que é uma utopia, mas para nós não é. Porque a palavra não é utopia, é real. A palavra é verdadeira. Amém? Então, eu ia encerrar com Gálatas 22, mas vamos ler o Salmo primeiro. Aleluia, porque Deus é muito bom. Obrigada, Senhor. Salmo 1, versículo 1. Diz assim: Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Como é esse homem que ele está no Senhor? Aqui no 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Aleluia. Querido, eu quero dizer que esse aqui é você. E eu declaro em nome de Jesus que você seja como essa árvore, que ela está plantada junto a um ribeiro de águas. E tudo que você colocar a sua mão, você vai prosperar. As suas folhas nunca vão murchar. As pessoas vão ter sombra quando estiverem perto de você. As pessoas vão sentir alegria e paz quando estiver perto de você. Você sempre terá uma palavra de ânimo para dar para essa pessoa. Por quê? Porque você está plantado junto a uma fonte inesgotável de vida. Junto a uma fonte que sacia a sua sede. E ela é tão poderosa que além de lhe satisfazer, ela sempre vai satisfazer o outro. Porque essa fonte é inesgotável. É uma fonte de vida. E Jesus é essa fonte. E essa fonte que está na palavra que é Jesus, hoje habita dentro de mim e dentro de você. São rios que fluem do nosso interior. São fontes a jorrar para a vida eterna. E nunca vai se esgotar. É uma fonte suficiente para essa vida e para a eternidade. Amém? E eu declaro em nome de Jesus os frutos que vocês vão frutificar. Aquilo que você vai produzir vai gerar frutos eternos. Em nome de Jesus. Queria que você ficasse de pé, fechasse seus olhos. Aleluia. Pai, nós te agradecemos pela tua bondade, pela tua fidelidade, Senhor, que tem nos cercado, Pai, todos os dias das nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, porque nós sabemos que estamos firmados na rocha. Estamos firmados em Ti, Jesus. E eu sei, Pai, que aquele que está firmado na palavra, pode se levantar circunstâncias, pode se levantar tempestade, mas a casa não cai, porque está edificada numa sólida superfície. E eu declaro, Senhor, os teus filhos firmados em você, os teus filhos frutificando, Pai, aquilo que você colocou dentro deles. Que essa semente de amor possa frutificar, gerar frutos eternos, Senhor. Possa, Pai, produzir, Senhor, infinitamente mais daquilo que a gente pode pensar, daquilo que a gente pode imaginar. Eu declaro, Senhor, Ele sendo, Pai, a fonte de vida para muitas pessoas. Que as pessoas sejam atraídas, Senhor, pela luz que há na vida deles, que as pessoas sejam atraídas pela palavra que sacia, porque a tua palavra, Senhor, ela vai nos saciar eternamente, Senhor, e que nós possamos, Senhor, fazer isso para a vida de muitos. Eu declaro, Senhor, que nós possamos ser sombra para o cansado, Pai, que nós possamos ser alimento para o faminto, Senhor. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, as pessoas chegando perto de nós, para que nós possamos alimentar. E diga assim: essa pessoa é igual a Jesus na terra. Essa pessoa produz fruto igual a Jesus. E nós vamos, Senhor, em nome de Jesus, fazer aquilo que você nos manda, Senhor. Tudo que você mandar, nós vamos fazer. Nós vamos obedecer, Pai, porque a tua palavra diz que muito melhor
é a obediência do que o sacrifício. Eu declaro os corações sensíveis para ouvir e reconhecer a tua voz, Senhor. Eu declaro, Senhor, as pessoas sendo despertadas a irem aonde você mandar. Em nome de Jesus, eu declaro caindo por terra toda covardia espiritual. Eu declaro os meus irmãos ousados em ti, Senhor. Eles vão, Senhor, para onde você tem chamado e vão produzir naquele lugar e naquela terra. E assim como você fez um dia com Jacó e disse que em um ano, Senhor, você o fez prosperar, porque você mandou ele ir à terra e no lugar da obediência, suprimento, a ampla suficiência. Eu declaro todos nós andando, Senhor, nesse nível de obediência. Aquele que crê que é o melhor lugar da terra. Aquele que sabe que é o centro da tua vontade, Senhor. E é para lá que nós iremos. É nesse lugar que nós nos firmamos e dizemos, Senhor, eis-nos aqui. Nós somos teus. Nós somos discípulos. Nós somos filhos. E, além de tudo e melhor de tudo, somos teus amigos. Revela-nos tudo que está no coração do teu Pai, que é o nosso Pai. Obrigada, Senhor, porque você nos chamou de amigos. E a nós você tem revelado a vontade do Pai. Te amamos, Jesus. Te amamos, Jesus. E te agradecemos, porque a essência do amor habita em nós. E é nesse amor que nós vamos florescer. Obrigada, Pai, pela tua unção, pela tua palavra, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Amém, querido.